nas últimas aulas, então a gente principalmente falou do fator de Boltzmann, né? Então a gente viu que a probabilidade de eu encontrar um certo estado, né, um sistema num certo estado, SI, né, depois a gente abrevia só por PI e tal, é proporcional a uma exponencial da energia daquele estado, né? Mas a surpresa que vem dessa abordagem não é tanto essa probabilidade, embora ela seja importante, né? Vocês já viram, por exemplo, que em espectroscopia a população dos estados ocupados, né, de um certo átomo, numa certa temperatura, vai obedecer uma distribuição desse tipo. Mas é quando a surpresa ainda vem da função de partição, né? Quando a gente assume que essa probabilidade, vou escrever PI simplesmente, tem que ser normalizada, então isso tem que ser dividido pela soma de todos eles, né? E isso é o que a gente chama função de partição, né? E soma em todos os estados. E o que sai de interessante daí é quando a gente se dá conta que algumas derivadas dessa função de partição têm significado físico bem definido, né? Por exemplo, a energia média do sistema, né? De novo, aqui a gente confunde o E e o U, né? Às vezes quando a gente está falando de um sistema, de um particular sistema dentro de um maior, a gente chama de E. Quando a gente está falando da energia global do sistema, a gente chama de U, tá? Então tomem cuidado, dependendo do contexto eu vou usar uma coisa ou outra. Também se faz isso na literatura, né? Mas então a energia média do sistema, ou se quisessem, às vezes vocês vão ver escrito assim, né? Porque aqui, isso aqui já é uma variável macroscópica, tá? E aqui eu estou pensando, estou fazendo a média entre todo mundo lá no sistema, né? Então lá na termodinâmica que a gente escrevia hoje, não se preocupava com isso. Já estava implícito na abordagem que aquilo era uma média. Mas agora a gente está preocupado, então às vezes a gente põe explicitamente que é uma média, para tu lembrar, olha, eu estou pegando um monte de estado e fazendo a média. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa assim, né? A energia do estado ponderada pela probabilidade. E essa probabilidade, né? Então isso seria a energia do estado ponderado pela probabilidade, né? E daí a gente se dá conta que isso é a definição da função de partição. Se a gente deriva ela com relação ao beta, esse E vai vir aqui para frente, né? Então a gente poderia dizer que a energia do sistema, ou a energia média do sistema, né? Se eu simplesmente derivar com relação a beta, vai aparecer um menos E aqui na frente, né? Então eu teria que, essa probabilidade também está dividida pela normalização, certo? Essa probabilidade aqui é isso dividido por isso, certo? Essa probabilidade é isso. Então eu poderia ficar com uma coisa assim, né? 1 sobre Z dZ d beta. Então, o que tem de interessante nisso, duas coisas, ou várias coisas, mas principalmente isso abre uma outra abordagem, né? A abordagem inicialmente desenvolvida pelo Gibbs, que é justamente tentar tirar todas as propriedades do sistema a partir da função de partição. E, além disso, nota, a gente também na última aula fez uma relação entre a função de partição e a energia livre de Helmholtz. Por que apareceu energia livre de Helmholtz do nada, assim, né? Porque a gente tinha essa abordagem, du, TdS menos P dV mais μdn. Aqui eu já estou considerando o termo de troca de partícula também, que lá na termodinâmica a gente
não falava muito, né? Então, o que está implícito aqui é isso. É a abordagem mais imediata da termodinâmica, né? Eu escrevo energia interna em termos das variáveis termodinâmicas e tal. Mas aqui a gente começou falando, então, na outra aula, né? No que a gente vai chamar depois de ensemble canônico, que eu tenho um sistema em contato com o reservatório térmico, certo? Esse meu sisteminha está em contato com o reservatório térmico, ou seja, eu vou manter a temperatura sempre constante. Então, faz mais sentido se ao invés de ter a variável independente S, eu tivesse a variável independente T, porque como eu vou ter um reservatório térmico, é muito fácil eu controlar o T e não o S, né? Além disso, do ponto de vista prático, é muito mais simples, ou talvez é possível controlar o T, enquanto que o S é quase impossível, muito difícil, né, controlar o S, a não ser que tu isole todo o sistema, não deixa fluir calor nem nada, e o sistema já está estabilizado, tu sabe que o S vai ser constante, mas fora isso. Então a gente gostaria de passar por uma descrição em que as variáveis independentes fossem essas. Como que eu faço isso? Uma transformação de Legendre, ou seja, eu defino um potencial. E quando eu lembro que a gente fez isso em termodinâmica, né? Quando eu faço isso, eu substituo, né? Vamos fazer para lembrar: du menos Tds menos S dt. Daí, se eu substituo a minha expressão de du aqui, df é igual Tds menos Pdv mais mi dn menos Tds menos SDT. Bom, então eu fico que meu df é menos SDT menos PDV mais mi dn. Bom, agora então eu tenho um potencial, são chamados de potenciais termodinâmicos, em que as variáveis independentes são essas. E daí, claro, como eu vou lidar com um sistema em que a temperatura é constante, eu vou acabar naturalmente recaindo na função de Helmholtz, né? Outra coisa, então, como que a gente chega lá? Estou tentando explicar a motivação em que acontecem essas coisas, né? O que a gente buscava lá na termodinâmica? Isso é uma aula que a gente também vai fazer daqui umas 2 ou 3 aulas também, achar os princípios minimizantes, né? Várias funções que são minimizadas, porque a gente gostaria de saber o seguinte: quais são as configurações de equilíbrio do sistema? A gente sabe que o sistema vai minimizar, assim falando globalmente, o sistema vai minimizar uma energia, ele vai maximizar a entropia e minimizar a energia. Mas, independente da situação, tá? O que a gente está falando aqui, e isso é uma abordagem que o Kahlo discute bastante, se eu tenho uma entropia fixa, por exemplo, o sistema vai tentar minimizar a energia U. Tá? Então, se eu tenho as outras variáveis fixas, tá? Mas eu estou pensando em entropia, mas se eu tenho as outras variáveis fixas, o sistema vai tentar se colocar numa situação que minimiza a energia. Tá? Em geral, todos os sistemas fazem isso, procuram o mínimo de energia. Se eu tenho uma energia fixa, o sistema vai tentar maximizar a entropia. A gente viu claramente isso nas moedas, que é o que a gente chama de ensemble microcanônico. A gente tem energia fixa. Então, o que o sistema vai fazer? Ele se organiza no sentido de maximizar a entropia. Por quê? Porque a entropia máxima é aquela que corresponde a um estado que tem maior multiplicidade. Tá? Tá, mas e se eu tenho... Então, isso que a gente vai explorar daqui umas aulas, né? Mas e se eu tenho, por exemplo, temperatura fixa? O que ele tenta minimizar? O U? Não, o F. Então, dependendo do tipo de vínculo, por que esses potenciais termodinâmicos são importantes? Porque dependendo do vínculo que tu tem no sistema, ele vai minimizar não a energia interna total,
mas alguma associação da energia com algumas outras variáveis. Nesse caso, por exemplo, a energia livre de Helmholtz. Tá? Então, por isso que nesse contexto aí do ensemble canônico, né, quer dizer, temperatura constante, quem aparece lá fazendo o papel de energia é a energia livre de Helmholtz. Tá? E daí a gente chegou a uma relação, a gente assumiu uma expressão para entropia que a gente também vai discutir melhor, que é uma generalização do Gibbs. Tá? O Boltzmann, né, tinha isso, mas daí o Gibbs tentou generalizar isso. Olha, mas quando eu tiver uma situação qualquer, continua sendo, e se os estados não tiverem todos a mesma probabilidade, se os microestados não tiverem toda a probabilidade, ou se eu tenho diferentes situações, como que eu generalizo? E a gente vai chegar numa coisa desse tipo. Tá? E daí, finalmente, a gente chegou numa expressão assim, ó, que é uma relação fundamental aqui da mecânica estatística, porque está me dizendo várias coisas. Primeiro, está me juntando uma coisa microscópica com uma macroscópica. Aqui tem um KT, né? Tá? Depois está me dando uma rota. Lembram lá do quadrado termodinâmico que eu conseguia descobrir todas as variáveis que eu quisesse em termos de derivada da energia livre de Helmholtz? Lembram disso? Então, se eu tenho energia livre de Helmholtz, tá? Ou se eu tenho a função de partição, eu tenho energia livre de Helmholtz. Eu tenho toda a minha termodinâmica. Tá? Então eu consigo ir de um mundo ao outro, fazer transposição de uma coisa a outra. Tá? E essa relação que está aí é fundamental por causa disso, né? Ela vai tanto nos prover com uma ferramenta prática para fazer isso, como ela também tem um significado muito importante. Tá? Como que a função... Poderia escrever isso em termos de log, né? Mas não é isso que interessa, né? O que interessa é a relação, mas se tu pensar fisicamente, a gente já falou isso, né? Se tu pensar fisicamente, por que aparece esses exponenciais e log, né? A gente pode pensar aqui, né? Ou se tu quiser, tá? Então na outra aula eu falei em potências de 10, a gente não precisava escrever isso aqui em termos de E, tá? A gente poderia usar log 10 aqui, tá? Por que usa o logaritmo natural? Por conveniência analítica. O pessoal da teoria da informação utiliza log 2, ou aqui, porque é mais conveniente, eles vão medir em bits, tá? Então o raciocínio que interessa aqui é que é uma função exponencial da entropia. Se eu dobro a entropia, isso afeta exponencialmente a multiplicidade dos estados. Tá? Tem uma relação exponencial. Podia ser 10, podia ser 2, provavelmente ia ter um fator de correção na frente, ou K seria diferente, mas o que interessa é essa relação. Quando a entropia dobrou, quando apareceu um fator 2 na entropia, a multiplicidade dos estados teve um fator exponencial disso. Aumentou muito mais, tá? Os estados. Tá? Então, por isso que sempre vai aparecer essas relações exponenciadas aí da entropia, né? Tá? Bom, vamos adiante então, né? Nesse programa aí de tentar escrever a termodinâmica a partir do que a gente tem lá, né? Ou a partir do que a gente tem aqui na F, né? Eu tenho um quadrado aqui. Bom, S. Tá? Então eu vou só escrever aqui explicitamente, né, também, que F menos 1 sobre beta ln de Z, né?
quisesse menos KBT ln de Z, tá? Então a gente tinha que a entropia, né, é dF dt com V e N constante, tá? Então, entropia menos KB ln de Z, né? E a gente recobra exatamente o que a gente tinha antes, né? S sobre KB, exponencial disso é Z. Que é mais ou menos o que está aqui, né? O argumento a gente fez na outra aula, né? Mas a gente está associando a variação de entropia com a variação de energia, porque o nosso argumento é que esses outros dois termos aqui eram desprezíveis em comparação com esse, né? Então, o que aparecia aqui, naturalmente, era a entropia, tá? Mas aí a gente considerou as trocas de energia ali como sistema e colocou a energia, tá? Bom, vamos tentar escrever capacidade térmica. Em função de Z, tá? Tá? Se a gente quisesse considerar os outros termos e não fazer essa aproximação que a gente falou, então a gente teria que colocar aqui derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivada do segundo. Tá? E daí sim fica exato e não aproximado. Se a gente tem ainda menos KB ln de Z menos KB T d ln de Z dt, ln de Z aqui. Bom, é isso. Capacidades térmicas. Então vamos lá. CV. Então, dq, dt, AV constante, né? Então a gente tinha que isso era Q, ds, dt, AV constante. E da mesma forma, está considerando V aqui, então vamos botar N também, né? Já que agora a gente está falando, se eu estou considerando V e N constante, o TDS vai ser o DU, né? Então isso aqui também ficava DU, DT, V e N constante, tá? Então, aqui eu botei com, eu fiz o desenvolvimento com KT, tá? Mas eu vou dar preferência por seguir coberta, tá? Porque fica mais simples as expressões, mas aqui já está feito com KT, a gente pode fazer de novo, mas vai só tomar um pouco de tempo. Então a gente tem assim, o U, né?
que é igual isso, é 1 sobre beta. Não, vou ter que fazer, porque senão vai aparecer um monte de fator aí, a gente vai acabar... eu vou acabar confundindo, porque vai aparecer aqui também o K, né, na derivada. Tá? Então, o que eu estou escrevendo aqui é a versão em termos da temperatura disso, tá? Tá? Por que vai... O beta é 1 sobre KT, né? Então, d beta é 1 sobre K menos 1 sobre KT2 dt. Então, vai aparecer sempre os fatores aí, tá? Mas depois a gente faz tudo em termos de beta, porque é mais simples, né? Então, o CV vai ser du dt, tá? Com V e N constantes. Então, CV vai ficar 2KT, daí só aplicar a regra da cadeia, naquela expressão para U, né? dln de Z, dt, V e N, mais KT, D2 ln de Z, dt2. Tá? Pressão. Então, pressão dF, dV, AP e N. Então, KBT entalpia e assim por diante, tá? Então, bom, eu não fiz grande coisa até aí, né? Eu só explicitei as expressões, né? Mais ou menos para deixar claro aquilo que eu tinha, aquela figurinha que eu tinha feito na aula passada, né? Que tem no livro do Blundell e Blundell, né? Que eles fazem um moedor de carne, né? Mas a ideia é o seguinte, né? Tu tem uma máquina que tu joga o Z e sai todo mundo que tu quer, né? S, U, F, P, tá? Então é isso, como o Z guarda toda a distribuição de energia do sistema, ele tem encapsulado todo o estado físico do sistema. E uma vez que tu escreva o Z, tu consegue tirar toda a termodinâmica. Tá? Então é uma espécie de função geradora. Tu pega ele e dali tu tira todo o resto, tu unifica todo o tratamento, né? Tá, e como que a gente vai escrever o Z, afinal de contas? Bom, os primeiros que a gente vai fazer
é o seguinte, olha, eu tenho um sistema quântico com dois estados, uma energia para cima e uma energia para baixo. Qual é o Z? É esses dois estados somados. Digamos que tem dois, então o Z desse sistema é menos beta E mais E na beta E. Digamos que tem um estado positivo e um negativo de energia E0. Isso é função de partição. Como é que eu posso escrever isso em termos de alguma outra função? Posso. Por exemplo, funções hiperbólicas em geral, né? Porque são duas exponenciais reais, né? Então isso aqui vai aparecer como alguma função hiperbólica, né? E daí eu começo a derivar. Tá? Então isso aqui vai aparecer cosseno hiperbólico de x, o que é? E na x mais e na menos x dividido por 2, né? Tudo real. Então isso aqui, nesse caso hipotético, isso aqui seria 2 cosseno hiperbólico de beta e 0. Aí daí começa a derivar com relação a beta. Isso aqui ficou inconveniente, né? Que aqui eu fiz com relação a t, né? Mas tá, depois a gente faz tudo de novo com relação a beta, né? E daí eu começo a derivar com relação a beta, e daí eu vou obtendo tudo. Toda a termodinâmica desse sistema muito simples. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai fazer agora inicialmente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para discutir disso, mas o que eu queria fazer com vocês tá, eu vou falar mais um pouco, tem mais umas coisas para falar, mas depois que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar um sistema muito simples, que chama paramagneto de dois estados, tá? Que é o que? Um monte de partículas. Então, eu tenho um monte de partículas que tem um certo momento magnético. Essa partícula podia ser um átomo, podia ser um elétron, podia ser um conjunto de átomos, podia ser uma molécula, mas são partículas que têm um momento magnético de dois estados. Pode estar orientado com o campo ou inversamente orientado com o campo. E elas não interagem. Então, se eu aplico um campo aqui externo, esse campo vai favorecer o alinhamento delas numa direção ou noutra. Para a partícula estar nessa direção, ela tem uma certa energia. Se eu inverto a direção dela, eu preciso dar uma certa energia para inverter. Então, se o sistema está todo assim, ele tem menos energia do que quando ele está todo contrário ao campo. Então significa que orientando ou desorientando os dipólos magnéticos aí com relação ao campo, eu posso armazenar energia no sistema. Então é um sistema que faz troca de energia, tá? Analiticamente ele tem propriedades parecidas com as moedas, para cima ou para baixo, mas ele já é um sistema físico. Ele troca energia, ele pode trocar de estado, tem energia associada com esses estados. Eu posso escrever a função de partição desses estados. Só que daí a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai tentar fazer a abordagem de contar a multiplicidade dos estados. Vai fazer o ômega, depois o S, e fazer toda aquela abordagem, tentar tirar as informações ali. E depois a gente vai fazer a abordagem da função de partição, para ver se as coisas são equivalentes e qual que é mais simples, qual que é mais complicado, tá? Mas então, eu queria só discutir algumas propriedades antes, para encerrar a discussão da função de partição, né? E daí a gente poder seguir adiante, tá? Então, na discussão que a gente vai fazer, muitas vezes a gente fala, a energia do sistema é tanto, a energia é isso, é aquilo, não faz muita diferença, tá? E um dos motivos que não faz diferença é porque se eu desloco o nível zero de energia é irrelevante. Por exemplo, imagina que eu tenho uma probabilidade, tá, de um certo conjunto de estados, tá,
Eu acho que é mais fácil, vou botar assim diretamente, tá? Ao invés de S e I, né? Não tem porquê. Que é uma coisa assim, né? Menos beta EI somado pelo somatório de todos os estados dessa mesma exponencial. Agora imagina que eu substituo por uma outra energia, que é essa EI mais um termo constante. Eu mudo a minha escala de energia, eu mudo meu ponto zero de energia. Então, a nova probabilidade vai ser E na beta EI mais E0 dividido E na menos beta EI mais E0. E dá para ver imediatamente que dá para fatorar esses termos. Então fica E na menos beta EI, E na menos beta E0. Aqui no somatório, E na menos beta EI, E na menos, aqui é mais, né? Não, é menos. Beta E0. Como esse fator aqui não depende do somatório, ele vem para fora e se cancela. Então eu acabo com a mesma probabilidade que eu tinha antes. Então se a gente faz alguma consideração que às vezes parece muito arbitrária sobre a energia, considera que a energia é isso ou isso, não faz muita diferença na prática. O que vai fazer diferença é a relação ou qual é a proporção entre os níveis de energia e não o valor dos níveis de energia em si. Tá? Eu sempre posso deslocar eles e vai dar uma coisa parecida ao que se tinha antes. Então, bom, muitas coisas eu já falei, os valores médios, né? Tá, então, equipação. Tá. Então vamos falar do teorema de equipartição de energia, que é uma coisa que a gente passa o curso todo de física tendo que engolir, né? Sem nunca entender por quê. Você já foi demonstrado para vocês em alguma altura por que tem equipartição de energia? Não. Sai do nada, né? Tipo, cada grau de liberdade recebe isso e pronto, né? Então, teorema de equipartição. Poderia falar em teoremas de equipartição, porque na verdade a gente quer o seguinte, um sistema quadrático nos graus de liberdade. O que eu exijo é que a energia, em termos de alguma coordenada generalizada, seja uma coisa desse tipo. Tá? E daí isso vai incluir uma quantidade muito grande de sistemas. E também não vai incluir uma quantidade muito grande. Lembra que os sistemas, quando a gente tem atrito ou fricção, em geral é dependente da velocidade, né? E daí muitos desses teoremas não se aplicam para sistemas que têm fricção de alguma forma, né? O que poderia ser o que, né? Tá? Poderia ser posição, momento angular em torno de um eixo, qualquer coordenada
nada generalizado, mas que seja quadrático, que a energia seja quadrática nele. Então, tá bem? Então, energia cinética, a maioria das energias potenciais que a gente trabalha, o oscilador harmônico, tudo vai depender disso, tá? Então, mas principalmente quando a gente tem só energia cinética, que foi onde a gente mais usou o teorema de equipartição, quando eu tinha um monte de partícula livre, um gás ideal, o que tipo de energia tinha? Só cinética, que é o que? 1/2 de mv ao quadrado. Então satisfaz claramente isso, tá? Então, eu vou ter a função de partição, vai ser uma coisa assim, vou somar todos os S de E na menos beta, o estado associado, que vai ser então, some todos os Qs, tá? De E na menos beta C Q ao quadrado. Tá? Só uma ressalva. Bom, tá. Eu vou fazer depois o caso contínuo também para ficar bem claro. Tá? Então, como que a gente passa do caso discreto no contínuo? Tá? Ah, só transforma o somatório em derivado? Não, vou fazer um pouco melhor, né? Então, vamos tentar fazer. A gente divide por ΔQ aqui, né? E daí continua, mantém a soma, E na menos beta C Q2, ΔQ. E daí sim a gente faz o limite, né? Em que o ΔQ vai para zero, então esse somatório, o limite em que que o ΔQ vai para zero, eu só não quero enfrentar um problema. Tá, então, que é muito pequeno, né? Infinitesimal. Ou talvez então seja mais correto eu dizer isso. O limite em que essas coisas ficam infinitesimais, tá? Então, o somatório, sim, vira uma integral, né? E ΔQ vira dq. Então, a gente tem uma coisa do tipo. Tá? E daí vamos fazer uma pequena transformação de variável. Vou chamar de x de raiz de beta c q. Então, dx raiz de beta c dq. Então, o meu dq é dx sobre essa raiz, então o meu z x dx. Tá bem? E a gente já discutiu, né? Bom, o que eu estou... Voltando um pouco, né? Já que eu esqueci. Eu estou somando em que? Em todos os estados, tá? Em quais que eu estou somando todos os possíveis? Quando isso vira uma integral, onde é que eu estou somando? Em todo o espaço. Né? Então, em princípio, isso é isso, né? Tá? Eu estou somando em todo o espaço disponível. Se em algum ponto o Q vira zero, bom, esse espaço vai ser reduzido, mas em princípio o Z pode ter qualquer valor real, né? Então isso vira isso. Quanto vale essa integral? A gente já encontrou ela aí. Eu ver se integral é implicar quântica, não estou lembrando disso. Integral da função erro, né? Raiz de π. Tá? Então, a gente tem assim, função de partição, 1 sobre ΔQ, π sobre beta c, raiz
aqui eu vou chamar de outra constante aí por conveniência, né? C beta na menos 1 meio, onde esse C maiúsculo aí, então é 1 sobre delta Q raiz de π sobre C, né? Pequeno. E daí eu tenho a energia média. Agora eu posso calcular a energia média, que vai ser 1 sobre Z menos 1 sobre Z dZ d beta. Então, tá? Então, energia média 1 sobre Z, 1 sobre C beta menos 1 meio, dZ de beta menos 1 meio, tá? Beta, 1 meio menos 1, menos 3 meios, se eu fiz tudo certo, tá? E aqui, só que aparece 1 sobre Z, dZ de beta. Então aparece o C de novo, tá? Beta na menos 3 meios, certo? Tá bem? Me perdi. Aqui, ó. Aqui o Z. Ah, tá. Então, um dos motivos que eu não me preocupei muito com a constante C ou com o delta Q é porque some. Na maioria dos observáveis vai sumir, tá? E daí a gente fica menos 1 meio, beta 1 meio, beta 3 meios, certo? Um detalhe, a energia é definida como o menos isso, tá? Então isso dá 1 meio de... Oh, meu Deus. Hã? Oh, meu Deus. Tá? Bom, e se eu tivesse outro? Aqui tem 1 grau de liberdade. Se eu tivesse outro grau de liberdade quadrático, ia repetir exatamente a mesma coisa, tudo duplicado. E daí ia aparecer 2 meios, 3 meios, né? E assim por diante. Então, vou botar em outra cor aqui para não ficar bagunçado, né? Se eu tivesse outro grau de liberdade aqui, d p ao quadrado, ia aparecer tudo igual, e no final das contas, né? Então, o que o teorema da equipartição diz? 1 meio de kT para cada grau de liberdade quadrático numa coordenada generalizada. Porque não interessa, na verdade, quem é o que, né?
a gente fez aqui a derivada com relação ao beta, tá? Então não interessa muito. Então, a maneira da gente formalizar isso, N graus de liberdade, seria a gente escrever a energia do sistema como um somatório de N graus de liberdade, cada um com uma constante, todos quadráticos, tá? E daí a energia média seria uma sucessão dessas integrais, né? Probabilidade de Q1, Q2, dQ1, dQn, são todas separáveis, né? Tá? Isso aqui vai dar um monte de exponenciais, do monte de soma, ou vai ter um monte exponencial de cada uma delas. Todas são separáveis. As integrais são todas separáveis. Tá? Então daí não vou botar energia, a expressão da energia. E aqui a exponencial menos beta a energia. dQ1, dQn. Tudo isso dividido pela normalização. Então, eu consigo separar todas elas, certo? Eu consigo separar todas as integrais só na variável que envolve ela. Consigo separar uma integral dQ1 multiplicada por uma dQ2, por uma dQ3. Então, no final das contas, vai aparecer isso N vezes, né? Tá? Então, no final das contas, vai aparecer um N aqui na frente. Quantos graus de liberdade tem? Tá? Então, bom, eu acho que não tem por que fazer em detalhe aqui, né? Eu só quis indicar o caminho, porque o que a gente não quer aqui, em princípio, é o detalhe do formalismo, né? O que a gente quer entender olha, faz sentido isso que eu estou falando. Se tem mais um grau de liberdade, faz sentido que vai ter mais um termo, sim. E se eu tiver N grau de liberdade, vai ter mais N termos, sim. Então a coisa é coerente, né? O que a gente poderia fazer, ou que vocês poderiam fazer, né? Como para pensar nisso, é como que outros tipos de dependência aqui nos graus de liberdade afetariam o teorema de equipartição, e se fosse um alfa, tá? Onde é que ia aparecer a encrenca? Aqui, né?
porque daí não ia ser mais x ao quadrado. X na alfa. X na alfa. E daí talvez desse para escrever em termos de uma função gama ou coisa parecida. E daí poderia aparecer uma generalização do teorema de impartição para o caso em que a energia não é quadrática nas coordenadas. Tá? E daí provavelmente apareceu, não sei se dá para escrever na função gama, né? Eu imaginei, né? Porque sempre que tem uma coisa do tipo, acaba aparecendo uma das maneiras de contornar escrever em termos da função gama, porque tem um monte de propriedade analítica que a gente consegue lidar, né? Mas, em geral, se é uma exponencial de um x numa potência qualquer, não é tão tratável quanto o x ao quadrado. Mas é um trabalho interessante. Tá? Tá? Bom, o que sai daqui a gente já sabe, né? Se a gente deriva com relação à temperatura, vai ser o calor específico, né? Um meio de K para cada partícula, para cada grau de liberdade. Né? Esse foi um dos primeiros sucessos da termodinâmica, quando conseguiram prever o calor específico de certas substâncias. Claro, naquela época, lidavam com as substâncias muito mais próximas de condições normais de temperatura e pressão, né? Não faziam limites tão distantes como a gente faz hoje. A gente vai a 10 a menos 5 Kelvin, 1 milhão de graus, né? Então as substâncias também encontravam resultados para substâncias que se comportavam de maneira um pouco mais esperada, né? Hoje a gente está sempre no limite do regime, né? Alta pressão, baixa pressão, alta temperatura, baixa temperatura. Então, claro, naturalmente, como as nossas técnicas experimentais foram evoluindo muito, a abordagem analítica e teórica também tem que evoluir, né? Porque a gente não consegue mais explicar o comportamento só com modelos simples em situações de alta temperatura e tal. Tá? Bom, então, vamos começar a falar do paramagneto de dois estados, tá? Para a gente tentar começar a aplicar isso tudo que a gente tem falado, né? Só o quadrinho. Então, eu vou só uma nota, então, para justificar as expressões da entropia de Boltzmann. Antes da gente falar do paramagneto, né? Boltzmann e a entropia de Gibbs. O que o Boltzmann tinha suposto era isso. E no sistema que o Boltzmann estava lidando, o Boltzmann pensava principalmente, né, no sistema aquele da moeda e outros sistemas simples que a gente usou para desenvolver o argumento da relação entre a entropia e a multiplicidade dos estados. Era um sistema fechado, que a gente queria saber por que num sistema fechado a entropia vai se estabelecer num determinado estado, por causa da multiplicidade. Então, num sistema isolado, ou seja, energia constante, que a gente chama de ensemble microcanônico,
Tá? A probabilidade de encontrar um certo estado é simplesmente o inverso da multiplicidade de estados. Tá? Qual é a probabilidade de estar num microestado? Depende de qual a multiplicidade daquele microestado. Tá? Então, nesse caso, a entropia de Boltzmann vai ficar assim: KB ln de 1 sobre πi. Que você sabe vai dar menos KB ln de πi. Daí o Gibbs se perguntou, olha, e se eu tenho um ensemble? Que é essa ideia do Gibbs de pensar, olha, eu tenho um monte de sistema idêntico, vamos, assim, qual é o objetivo da teoria do ensemble? É tu pensar o seguinte: como que eu descubro as médias desse sistema? Como que eu descubro as variáveis termodinâmicas associadas com esse sistema, ou mesmo as variáveis microscópicas? Eu preparo um conjunto muito grande de sistemas, idênticos no sentido, eles têm as mesmas condições físicas, mas eles não estão idênticos no microestado. Eles estão idênticos nas variáveis macroscópicas. Certo? Eu deixo todos evoluírem ao mesmo tempo e daí faço média desse monte de sistema. Quero descobrir a velocidade média. Como é que eu faço? Meço a velocidade média em todos. Porque isso vai me dar uma estatística melhor. Né? Isso é mais uma maneira conceitual de pensar do que uma coisa que a gente faz na prática. Mas essa abordagem, vocês vão ver que nos permite lidar com sistemas que estão abertos ou que estão trocando energia, enquanto que a abordagem do Boltzmann não dá. Então, se eu quisesse, tá? Isso está razoavelmente claro, a gente vai falar de novo dos ensembles, tá? Então, o Boltzmann pensou, olha, se eu quiser saber como é que eu faço a média de uma quantidade qualquer, eu somo essa quantidade ponderada pela probabilidade, certo? XI, digamos. Né? Energia média, energia ponderada. Por quê? Porque isso aqui é a ocorrência, né? Quantos tem no estado I dividido por todos. Né? Então, generalizando, se eu quero fazer a média de uma quantidade, eu faço isso. Então, o Gibbs pensou, se eu quiser saber a entropia média do ensemble, do conjunto de muitos microestados, como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso. SI, TI. E o que é SI associado àquele estado? É isso. Então a generalização que ele obteve para a entropia, tá? Foi essa. E por isso que lá, quando a gente foi obter a relação entre a energia livre de Helmholtz e a função de partição, a gente usou essa expressão de entropia, porque ela, na verdade, é uma generalização disso, para o caso que nem sempre vai ser assim. Tá? Então, claro que a gente não fala mais de entropia média, a gente fala de entropia, simplesmente, né? Porque eu estou pensando a entropia relativa a um monte de microestados, como que essa entropia depende dos diferentes microestados. Tá? Mas esses microestados, eles sempre correspondem ao mesmo macroestado. Sempre com o mesmo macroestado. Tá? Só que eu vou ter diferentes para cada macroestado, eu tenho uma multiplicidade, tá? E a isso corresponde uma entropia. Tá? Então, depois, muito depois, quando o Shannon foi generalizar o conceito de entropia na teoria da informação, ele usou essa expressão, e não essa, ou essa, porque essa é mais geral. Por que meu cabelo sobe? Hã? Por que meu cabelo sobe? Ali na direita, ali na final. Sim. Não, eu acho que ele não some, ele some só na teoria, desculpa, ele não some, ele some só aqui na teoria da informação, tá? Aqui não. Obrigado.
Tá? Não te liga na cabeça aqui. Tá? Porque na verdade o Boltzmann botou o K para que a entropia tivesse unidades de energia por temperatura. Porque se ele definisse assim, é adimensional. Seria até mais interessante, entende? Porque isso aqui é multiplicidade, não tem unidade. Seria dimensional, é o que o pessoal da teoria da informação usa. Tá? Mas daí, como eu falei, às vezes eles usam log 2 para definir. Tem diferentes unidades de entropia daí. Às vezes eles usam log 2, chamam de bits, ou enfim, depende de como eles estão aplicando. Tá? Se eu formulasse isso usando a multiplicidade em vez de entropia, ficaria mais complicado? Formulasse toda a mecânica estatística? Não. Só que a multiplicidade, logo tu vai perder o controle dela. Porque agora a gente vai fazer um exemplo com 100 partículas, multiplicidade 10 a 29. Então tu não consegue. Analiticamente tudo bem, tá? Mas fora disso tu não consegue. Tu está trabalhando com a multiplicidade, certo? Porque quando tu escreve assim, ó, isso é multiplicidade. Então quando tu escreve isso, tu está fazendo uma soma do inverso das multiplicidades, tu está fazendo uma soma disso. Tá? Então por isso também que aparecem as exponenciais, porque na prática tu está considerando a probabilidade, em muitos casos, é proporcional à multiplicidade. Por que aparece a entropia? Tem outra coisa interessante que vai aparecer no paramagneto, que a gente vai começar a interpretar o comportamento dele, tá? E se a gente tentar traduzir o comportamento dele para a temperatura, a gente vai ver que aparecem umas coisas estranhas, temperatura zero, temperatura infinita, temperatura negativa. Se a gente interpreta em termos de entropia e energia, faz muito mais sentido fisicamente. Então a gente começa, quando a gente trabalha na área, tu começa a ter mais segurança nesses conceitos que nesse, por exemplo. Tá? E mesmo porque, olha só, a lei zero da termodinâmica é só uma conveniência necessária para dizer, olha, existe equilíbrio térmico e tal. Mas o que tem muita força física não, mas o que tem muito impacto conceitual fisicamente é a segunda lei, né? A segunda lei é muito forte, né? Tá, a primeira é conservação de energia, é importante, mas a segunda é muito forte. Ela te diz como que os sistemas vão evoluir. Ninguém mais te responde isso. Não, nem mecânica clássica, nem eletromagnetismo, ninguém. Só a segunda lei da termodinâmica. Então, por isso que a entropia, hoje em dia, eu diria quase que a entropia tem uma importância conceitual mais importante que a energia. Tá? Porque a energia, claro, a energia é muito importante para muitas coisas práticas. Mas agora com essas histórias de evolução de sistemas muito estranhos, sistemas quânticos, buracos negros, a gente só consegue abordar essas coisas em termos de entropia. Então a gente está vendo que isso tem um significado muito importante. E outra coisa que é interessante, né, que a gente pensou assim, né, por exemplo, quando se introduziu a teoria da informação, né, quando o Shannon introduziu isso, a gente pensou, tá, o cara adaptou uma coisa lá para usar num outro contexto de computação que não tem nada a ver com física. Não tem. Agora o pessoal escreve mecânica clássica, deriva as equações de Hamilton a partir de um princípio de conservação de informação. Tá? Isso aqui se chama de PI informação. E a entropia é o valor médio da informação. Por que informação? Porque o que a probabilidade te dá é isso. Tá? Então, parece que essas ideias tem um monte de discussão, de trabalhos e tal, que é perda de informação no buraco negro, perda que as pessoas estão pensando assim, como que a informação que existia no universo simplesmente desaparece? Não conserva? Não. Então tem toda uma discussão em torno disso. Então parece
que essas ideias que pareciam só uma adaptação para resolver um problema lá de uma área bem específica, tem um conteúdo físico, no sentido de que descreve a natureza, muito mais profundo do que a gente imaginava. Tem um livrão na biblioteca de um pesquisador chamado James, tá? Eu não vou me lembrar nem do título nem do primeiro nome dele, tá? Mas é probabilidade... Tem probabilidade no texto. Ele foi uma das pessoas que começou lá em 52, 53, tem 2 artigos importantes dele. Ele começou a fazer essa discussão, teoria da informação de um lado, mecânica e estatística do outro. Tá? Esse livro é bem recente, assim, ano 2000 e tal, né? Tá, mas é um troço, tá? Mas é muito importante porque ele faz essa transição. Essa transição não está bem sedimentada. Tá? É importante vocês entenderem isso, porque muitas das coisas que a gente estava falando até agora, termodinâmica, a termodinâmica está lá lindo, tudo funcionando. As coisas da mecânica e estatística não, por quê? Porque é uma área muito aberta, tem muita gente trabalhando. O pessoal que chama sistemas complexos, muito do que é sistemas complexos é mecânica e estatística. Tudo que é tipo de abordagem. Então isso é legal, porque é uma área, até agora é clássica, não tem nada quântico. A abordagem quântica é até mais simples, porque os estados quânticos são todos discretos, então é muito fácil de somar, tá? Mas isso é uma área clássica, vocês viram lá no gabinete aleatório, né? Um monte de coisa que tem para tirar daí e tal, né? Então isso é muito interessante, porque ainda tem áreas tradicionais, no sentido de que não envolve mecânica quântica, não envolve relatividade, que tem muito espaço para desenvolvimento. Tá? Isso é muito legal, tem muita coisa. Bom, tem esses efeitos coletivos aí, todo dia eles descobrem algum efeito coletivo em cristal, em molécula, em conjunto, né? Tá? Até em coisas assim, tipo bando de pássaros. Eles não sabem como que eles sincronizam tão rápido. Sabe aqueles bandos de 1 milhão de pássaros? Como eles sincronizam? É um efeito coletivo. Então essas coisas são muito interessantes, tem muita coisa para trabalhar, para desenvolver. Porque às vezes a gente tem uma ideia, talvez a gente passa uma ideia na física, não eu, mas em geral, assim, né? De que a única fronteira de trabalho é a mecânica quântica. Não, não é. Não é. Tá? É uma impressão que eu fiquei assim, quando mais da metade do curso. Não, por exemplo, tinha um colega meu que trabalhava com umas transições na água, mecânica estatística da água, tá? Outro trabalho que assim, como a molécula se organiza, por que tem tantas formas de organizar o gelo? Tá? Tem muitos tipos de cristal de gelo. Outra que eles desenvolviam escoamento de grãos. Tu tem um conjunto de grãos com certo tamanho e eles têm que passar por um orifício. Quando que tem uma transição de fase? Quando que eles trancam? Tá? Tu vai derramar arroz num saco, tu faz um corte, não desce. Tu abre 1 milímetro, o corte escorre todo. Outra coisa, percolação, que é o seguinte: qual é a distância numa pandemia ou num incêndio? Tu tem um monte de árvore, tá? Se as árvores estão muito próximas, pega fogo numa, pega em todas. Se as árvores estão muito longe, pega numa, não pega nenhuma. Qual é a transição? Mesma coisa na pandemia, né? Ah, eu tô com Covid. Que distância existe percolação? Eu passo para ti, tu passa para ele? Essas coisas são não lineares, são críticas. Passa de um certo limiar e o sistema muda completamente. Tudo isso dá para abordar com mecânica estatística. Tá?